a Yuki, ela trouxe uma questão aqui interessante, vou colocar aqui na tela, falando que o grande desafio, né, excelente, associações, mas que o grande desafio é você como catador individual, né, com o A autônomo, Dinha né? lá, a Dinha, eu não sei de qual cidade que a Dinha é, você sabe, conhece ela? É a Yuki, Dinha é o apelidinho dela. Ah, então tá A bom. Yuki tá no time reversículo. Ah, então é do time. Então, Ilk, então é o seguinte, essa foi, foi um desafio que até antes de sair o Recicla Mais, eu junto com a Marildo, aqui meu sócio, a gente teve, ele jogou essa situação para mim e me fez essa pergunta: Josimar, como que eu vou validar o catador, aquele que é avulso, né? E lá na época eu estudei, eu falei, ó, não há outra situação a não ser nós formalizar ele, trazer para ele para ser uma pessoa jurídica. Ele vai ter que entender que se ele quer sair do mundo que ele vive, vendendo lá o produto dele a centavos, sendo explorado, e vir para o universo formal, tendo um valor, um produto dele com valor agregado, ele tem que se formalizar. Então, eu tinha desenhado aqui para o Paraná uma situação de formalizar e como que eu ia absorver o material desse formalizado. Então, eu desenhei a gente criando centrais de coleta de reciclado, colocando em pontos estratégicos onde a gente sabe que existe um trajeto de muitos carrinheiros, porque geralmente eles vão para um determinado bairro. Geralmente um determinado bairro afastado da cidade, onde congrega, pelo menos aqui em Curitiba, uma gama grande de catadores de reciclado, que chamam de catadores de lixo, né, uma forma pejorativa. E a gente montar centros de coleta desse reciclado nesse caminho para ele não ter que levar para casa esse produto. E esse centro de coleta ter um contrato formalizado com esse catador, onde ele vai lá e vende o produto dele. Ele chegou nesse centro de coleta, esse centro vai estar habilitado a emitir uma nota para ele, uma nota fiscal no CNPJ dele, e dando esse crédito para ele. E no momento que o processo da cadeia acontece através desse centro de coletas, né, tanto que aqui fala de instalações de central de triagem, né, nós podemos chamar de um centro de coleta ou uma central de triagem, ela vai dar destino e ela vai fazer o processo de uma associação, de uma cooperativa. Então, esses centros eles vão congregar os catadores avulsos que não quiseram se formalizar junto com uma associação ou junto com uma cooperativa. Então, e daí, quando veio a legislação do Recicla Mais, ela veio contemplando com alguns detalhes diferentes do que nós tínhamos imaginado aqui, mas o conceito era o mesmo. Então, eu vi que nós estávamos pensando num caminho, e até quando eu levei essa ideia lá atrás para o Robson, eu comentei isso com ele. A gente tinha já uma solução antes do Recicla Mais chegar, a gente tinha uma solução nesse sentido. É assim que eu vejo a forma de congregar os informais, né, os catadores informais que hoje não estão inseridos em nenhuma organização. Certo. Não, assim, o Itamarcos está perguntando aqui, né, justamente isso, né? Como é que uma trilha para esses catadores autônomos, eles se habilitarem, né? Assim, eu particularmente tenho uma visão de que, olha só, hoje você vê até motoristas de Uber conseguindo vínculo empregatício com Uber, né? Então, imagina só, um catador autônomo em que ele trabalha em condição insalubre, perigosa, sem EPI. Eu acho complicado, assim, do ponto de vista jurídico, a gente monetizar em cima de porque não dá para você fazer negócio com essas pessoas e o seu negócio, você não ter sustentabilidade financeira, né? Sim. Mas, enfim, a gente está se aproximando, né? A gente está buscando se aproximar do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho, justamente para a gente validar uma ideia que a gente está tendo aqui, né, de como trazer esses catadores autônomos, enfim, para um ambiente de negócio mesmo, formalizado, com dignidade, enfim. Eu, particularmente, vejo que ele estar na rua é algo que a gente tem que trabalhar para que isso acabe.
né, para que ele se formalize lá na associação, que ele se associe, né? É, uma coisa é o governo federal, ele criar o crédito Recicla Mais, que ele pode ser pago para um catador autônomo, né? Por que que é diferente de uma empresa trabalhar com um catador autônomo, outro governo trabalhar com um catador autônomo? Porque para o governo, normalmente, não há consequência, né, dele Sim. estar trabalhando com um profissional desprotegido. Para uma empresa, por exemplo, que as consequências jurídicas do ponto de vista trabalhista, enfim, até outra seara, ela é bastante provável, né? Então, a gente está trabalhando justamente, a gente até conversou, né, Itamarcos? A ideia começou com o Itamarcos, viu, gente? Itamarcos aqui do Movive, né? Da gente se associar a entidades de amparo, né, de acolhimento desses catadores autônomos, né? E que essas entidades de acolhimento, elas têm uma interface na nossa plataforma para ela dizer, olha, e isso a gente fornece EPI para eles também, né? Olha, eles estão usando a EPI, eles estão participando do programa aqui da entidade de acolhimento, no sentido de que lá na frente ele pretende, sim, ele aceita a ideia de entrar numa associação de catadores, e eu acho que nesse formato a gente consegue ajudá-los sem trazer risco para a gente, que a gente tem que ter esse cuidado também, É, né? O Itamar, ele... pode pode falar, pode falar. falar. Só complementando ali, então, Robson, foi essa preocupação do Robson também, ele me trouxe isso, né? E eu dei meu parecer como contador. Mas é bem isso que o Robson falou. Mas eu acho que a gente tem ainda a caminhar, a gente tem a desenhar, porque isso a gente tem que eximir o máximo do risco possível para viabilizar um processo como esse. E eu acho que as marcas também estão se preocupando nessa situação. É um longo caminho andar, isso eu digo para vocês, isso aqui é muito recente, eu acho que vão ter ainda ajustes nessa legislação, e até nesse sentido aí dos catadores, porque a legislação levou a essa possibilidade, né, do MEI ser inserido no processo, mas ela tem que também dar segurança para quem vai absorver esse MEI, né? Quem vai ter relação comercial com esse MEI. E eu acredito que isso vai ser revisto, eu acredito que tem gente... Eu sou um estudioso dessa situação, tenho conversado com muitos dos segmentos, de todas as pontas, para tentar achar uma viabilidade para isso. O próprio Robson, conversei, a gente tem pensado de como trazer esse processo para a plataforma, mas tem alguns entraves que realmente precisam ser sanados. Mas é possível, sim, atendendo a resposta dele, é possível, mas não é simplesmente ser um MEI, chega lá, eu sou um MEI, eu quero vender. Não vai ser assim, porque a segurança jurídica tem que acontecer e a situação daquele MEI também, ele tem que cumprir algumas obrigações que regem essa resolução, sabe? Mas isso tem um caminho para andar, mas eu acho que nós vamos chegar a bom termo um dia. O Itamarcos, ele até tinha sugerido, né, que acho que tem um exemplo lá em Minas Gerais, em que a associação tem lá o espaço dos associados e tem o espaço próximo dos catadores autônomos, né? Eles não estão associados, mas eles interagem no mesmo ambiente. Sim. Então, de forma que a associação compra o material deles. Então, se a gente consegue, com profissionalização, que é isso que a gente está querendo oferecer, né, Josimar? Fazer com que a associação ela tenha uma margem maior, uma margem de superávit maior, ela consegue pagar para o catador autônomo um valor maior do que o valor que ele vende para o intermediário, para o aparista, para o explorador, muitas vezes, né? E se você possibilita que ele venda mais caro para a associação, você já quebra
aquele primeiro, né? Poxa, eu estou vendendo, eu Exato. autônomo eu ganho mais do que autônomo, né? Exatamente. Agora você veja, hoje o catador ele é totalmente informal, ele não é um MEI, né? Às vezes, de repente, um dia foi MEI, mas o fato de você ser MEI, você tem que aquele valor mensal lá de pagar, que é 60, R$ 62, alguma coisa assim, você tem que pagar todo mês para você estar válido, para você, se sofrer um acidente, você estar amparado. Então, o MEI, para ele ter validade, ele tem que estar em dia com as suas obrigações também. Mas ele pode, como eu falei, acho que lá, algum slide lá atrás, ele pode, uma vez que ele tenha a nota fiscal para oferecer, ou ele seja um MEI, para que a associação possa emitir uma nota de compra do CNPJ dele, ali ele está provando uma rastreabilidade, ele não quebrou o ciclo. Então, ele traz a rastreabilidade do produto inicial, ele vende, então, claro, o certificado do reciclado vai ficar com a ponta, porque a lei diz que quem tem direito ao reciclado é a ponta inicial que mais se aproxima do consumidor final. Então, seria o catador, não mais a associação. Agora, quando é a associação que foi lá e coletou do consumidor final, coletou lá na residência, aí ela é a ponta mais prática, ela vai ficar com o certificado do reciclado. É isso que a lei fala. Mas, em termos de negócio, a associação pode perfeitamente, como você falou, ela vai pagar um valor acima do que aquele catador tem recebido daquele atravessador, né? E a associação vai ter uma margem daquele produto também, não tão grande quanto a margem quando ela cata o reciclado direto lá da residência, né? Mas ela vai ter sua margem. Isso é um mercado e acho que é uma boa gestão a ser feita, viu? Inclusive, quando você inclui, né, você tem lá a associação, ou a entidade de acolhimento, e você tem a associação fazendo porque isso você está gerando emprego e renda, né, para vulneráveis, vamos dizer. Isso se enquadra naquelas atividades que podem ser classificadas como de beneficência e assistência social. Sim. Né? E conseguindo ali uma certificação de entidade de beneficência e assistência social, você é imune de impostos. Então, todos esses impostos e contribuições que são pagos pelas associações, de repente ela consegue uma imunidade, uma isenção, né? Pelo fato de estar ajudando dessa forma os catadores autônomos. Isso então, eu não digo assim, Robson, para você que esse desenho todo ele seja o ideal, porque talvez caia ali numa situação que, pela legislação, a entidade sem fins de lucro, a associação, ela não pode distribuir o resultado. E uma vez que ela for uma entidade beneficente, ela cai justamente, ela pode perder essa imunidade por distribuir o resultado. Então, mas existe como nós validar esse processo. Por exemplo, aqui na região, essa central de triagem que tem a relação direta com o catador, ela tem como parceira uma associação. Isso já está dentro de um contrato onde parte do resultado dessa central de triagem é já no contrato distribuído para a associação que faz esse trabalho de assistencialismo à família desses catadores. E aí não tirou a imunidade da entidade, que continua, porque ela não distribui, ela simplesmente reverte aos seus associados o resultado, né? E a relação direta do catador está com a central de triagem. Então, todos ganham no processo e ninguém fere a imunidade de ninguém, sabe? Uhum. Mas é um caminho, tem uns desenhos aí interessantes para se fazer, viu? Legal. A gente está em plena construção, né? Sim, não tenha dúvida. Essa ideias. Palavra que você falou é isso mesmo, em plena construção. Eu acho que a lei saiu agora recentemente, que não tem 6 meses, tem 4 meses, né, que saiu essa resolução. Então, ainda estamos nos adaptando, tem ajustes a serem feitos, o mercado está se adaptando a isso. Tem gente que ainda não se conscientizou que isso não tem mais volta, isso é um caminho sem volta, né?
Então, tudo isso vai levar a práticas que vão agregar todos esses nossos questionamentos e vai acomodar e a coisa vai andar. Eu acredito.